Sublime Expiação. Livro 2º. Passado de sombras e gravames. Capítulo 8. Trama nefasta e desgraça iminente. Como prometera naquela mesma noite, o governador solicitou a presença de Juliano e ademoestou acrimente. Reprochou-lhe o comportamento, ameaçando notificar César quanto ao problema que se lhe figurava de grave importância e poderia tomar corpo, face à adesão provável das demais casas de Faenza, a considerada viúva Isabela de Lunardi. Fê-lo examinar o seu atrevimento, tendo em vista a atitude por meio da qual violara as sagradas regras da hospedagem dispensadas visitas, ali muito consideradas e tidas como questão de honra, e sem delongas, proibiu-o de voltar àquelas terras ou tentar perturbar a dama recatada, benquista e admirável pagadora dos impostos e tributos, fato que a colocava em destaque ante as autoridades locais e as de Roma. O moço, aturdido e profundamente mortificado, buscava recalcar temporariamente as ilusões que se transformavam em alucinação irreversível, enquanto refletia sobre o processo mais eficaz de realizar quanto antes o desforço às humilhações de que se considerava vítima. Intoxicado pelas dissipações, as coisas se lhe afiguravam conforme as medidas licenciosidade que se permitia e aos demais. Renascido no corpo para liberar-se de velhas tramas infelizes em que se enredara, apesar de solicitado pela nobreza da senhora a reflexões superiores na sua desídia, mais se facultava rebelar, transformando o amor próprio ferido em surda animosidade. Semelhando-se ao ofídio que espreita a vítima inerme que avança na sua direção, o regiano passou a vigiar com ferocidade a movimentação no burgo dos Lunardi, colocando como objetivo de sua felicidade a paixão desconcertante para a qual transferiu as aspirações e ansiedades. Assim, pela insistente observação, a regular distância da casa, no cume de um cerro arborizado, inteirou-se dos frequentes passeios da família na hora crepuscular, pelos campos imensos ao redor da herdade. Espiaçado pelos propósitos inferiores que se desenvolviam num crescendo, planeou e pôs em paulatina execução uma tática especial que supunha infalível. Dirigindo-se a Parma, sob pretexto de fiscalização em nome de César, lá conseguiu contratar 2 jovens mercenários de origem espanhola, sob a justificativa de ele próprio ter a vida defendida, em considerando a missão de que fora incumbido em Faenza, e extraordinariamente nas cidades circunjacentes. Uma semana após, retornou, agora acolitado pelos ardentes e ambiciosos guarda-costas, aventureiros, amantes da baderna e da força, aos quais concedia liberdade quase total, por falta de mistérios imediatos, e retornava ao posto de suas observações crepusculares, enquanto ultimava planos e conferia detalhes. Aqueles dias mornos de agosto atrasavam a chegada da noite, que, mesmo vitoriosa, vestia-se de coruscantes estrelas na transparência da atmosfera. As passeantes, transcorridos quase 2 meses do incidente desagradável, de nada suspeitavam, demorando-se cada vez mais e indo mais longe do lar ante a esplêndida beleza do cair da tarde. Juliano, em intimidade com os mercenários, contratados por breve tempo, colocou-os a par dos planos que elaborava, informando ser aquele o único recurso disponível para lenir uma paixão avassaladora, e fê-los compreender a importância que atribuía ao cometimento para o qual os remunerava. Obviamente, não informara que seria a vítima do seu abrasamento íntimo, apesar de suas confidências levianas aos sequazes. Quando houvesse consumado o programa, acreditava que teria condições de tudo justificar, coroando de felicidade os resultados que ambicionava.
Embora parecessem surpreendentes os métodos que utilizava, tais recursos eram habituais na época e muitos deles se aproveitavam para satisfazer desejos infelizes. Preparava-se mentalmente, armando-se até da disposição de matar se necessário, caso alguma surpresa viesse dificultar a realização do seu ardil. Familiarizando os sicários com a região, de modo a que se pudessem evadir sem problemas, logo que isso se tornasse imperioso, alugou agradável e solitária vila fora da cidade, onde desejava concluir a trama em desdobramento e lograr a aventura que lhe parecia justa. A casa, cercada de pomar exuberante, espiava a pradaria a escorrer na direção do nascente, sempre renovada pelas cores cambiantes da luz do dia. Esperava poder construir naqueles sítios a felicidade definitiva, caso os deuses não lhe negassem a dita incessante. Acreditava, sem dúvida, nos resultados ditosos da urdidura cuidadosamente planejada. Fazendo-se acompanhar dos moços prontos para qualquer urgência, Juliano escolheu a ocasião em que mãe e filha saíram de carruagem desacompanhadas, sem os servos e sem o sacerdote. Tão seguras se sentiam nos seus bucólicos recreios, embora aqueles fossem dias maus. Quando as vislumbrou, desguarnecidas, indefesas, afastou-se pela via sinuosa na direção dos montículos próximos, deu-lhes tempo e, seguindo-as com os sequazes, surpreendeu-as quando já retornavam, álacres joviais. Ostentando meias máscaras, qual faziam os bandoleiros comuns, bandidos, que também o eram, acercaram-se da pequena carruagem aberta, dominaram os animais e as ameaçaram. Nada vos acontecerá, disse o bandido com a voz embargada pela emotividade incontrolável, se fordes dóceis e vos resolverdes a obedecer. A distinta senhora fez-se lívida, estupidificada ante a ordem, enquanto Beatriz se desfaleceu. A mãe procurou socorrê-la, enquanto um dos sequazes tomou das rédeas do veículo após atar o seu animal à parte ulterior do carro e, estimulado pelo senhor, disparou a toda a brida com a condessa e a filha vencidas pela surpresa infeliz, deixando espessa camada de pó pela estrada. A noite se abatera totalmente quando alcançaram a vila. No momento da chegada, a senhora, estimulada por estranho vigor, recusou-se a descer, indagando de que se tratava, se de um sequestro para extorsão de dinheiro ou de quê. Ser-vos aclarado logo mais, retrucou o artista do alaúde, convertido em salteador, e de vós dependerá a imediata ou a difícil solução do problema. Nenhum mal vos acontecerá, a ambas, exceto se vos rebelardes. Ouvindo novamente aquela voz de entonação arrogante, a condessa reconheceu-a, agora que se sentia mais revigorada, não obstante possuída de horror. A necessidade de defender a filha conferiu-lhe, no entanto, surpreendente força moral para a luta, mesmo com a perda da vida física, se preciso. Dizei o que desejais, antes que a nossa falta seja percebida em minha casa, se estabeleça um alarme geral. Não haverá como vos encontrarem, porquanto aqui poderemos mesmo ser sepultados, sem que o crime venha a ser conhecido. Entrai. Não discutamos inutilmente, retardando soluções que de vós somente dependem. Isabela, apoiando a filha, mal conseguia sustentar-se a si mesma. Tremor angustiante assaltava a face a crescente premonição de iminente tragédia. Toda ela se transformava em um ser vencido, e junto à filha semidesfalecida, que se arrastava lamentosamente, foi ajudada por um dos asseclas de Juliano até a ampla sala após o hall de entrada. A carruagem, com
as alimárias, foi conduzida de volta ao local do sequestro e ali deixada, a fim de ocultar possíveis pistas, dificultando o aclaramento da ocorrência. Conduzindo as vítimas à parte inferior da casa, que arranjara com certo cuidado, deixou-as em cárcere privado, sem maiores esclarecimentos, prometendo retornar no dia imediato para a elucidação necessária. Sobre velha cômoda estavam frutos, uma bilha d'água, o indispensável para uma noite de repouso, se possível fosse em tais circunstâncias repousar. Grossas velas ardiam naquele local de difícil aeração, adrede escolhido para evitar a bisbilhotice dos passantes, donde não se ouviriam gritos ou imprecações. Isabela, percebendo que seu verdugo se dispunha a sair, deixando-as prisioneiras, arremeteu tresloucada e agrediu-o em estranha violenta crise de ódio e lágrimas. Mais estimulado ante o desespero da dama cobiçada, o moço segurou-a, defendendo-se dos golpes desordenados, e assegurou dominador. Haverá tempo, minha corça, acalmar-vos-ei. Não se despreza nem se ofende um homem quando ele ama. Amanhã regularizaremos tudo. Dormi, asserenai-vos, ninguém vos importunará, eu vos afianço. Repousai-de e tende calma, a fim de alcançarmos resultados felizes para todos. Mamãe, mamãe, suplicou quase sem forças Beatriz. Venha para cá, mamãe, esperemos. Apelo ajuizado, menina, retrucou o mascarado. Dormi em paz enquanto ultimo providências. Fechou a porta à chave e as prisioneiras ouviram os passos das botas nas lajes desaparecendo na distância. Ante a ausência do inimigo e o silêncio assustador que se abateu sobre o cômodo em que se encontravam, as infelizes vítimas da trama hedionda abraçaram-se e prorromperam-se em desordenado pranto. Somente então se davam inteira conta da desventura que as surpreendia, sobreando de dor e luto as suas mais auspiciosas esperanças. Não pode ser real, Senhor Deus, imprecava Isabela. Não é possível. Este pesadelo passará depressa e despertaremos em nossa casa. Senhor Deus, que fizemos? Agachada, qual pequenino animal que busca amparo, Beatriz tinha as pupilas dilatadas e tremia descontroladamente. A cena do assalto era repassada na tela mental sem cessar. O pavor crescente transformou-se em chispa de ódio, e como se fosse vítima de uma alucinação, teve a visão de Giuliano à porta. Incontinente, desembaraçou-se dos braços maternos, atirou-se contra a porta de velho carvalho, fechada, blasfemando, golpeou-a repetidas vezes, ferindo-se e arrancando os cabelos. Só a custo a genitora conseguiu acalmá-la, reconduzindo-a ao leito e acalentando-a com a esperança. Deve tratar-se de sequestro para resgate, afiançou desejosa de crê-lo. Pagaremos a soma que for exigida e tudo se normalizará. Depois, passadas estas horas, iremos para a capital e tudo ficará esquecido. No íntimo, todavia, experimentava o recrudescer dos maus presságios que a assaltavam antes. Pensava no capataz, no frade, nos servos e tutelados, banhando a face com grossas lágrimas. Eu conheço, filha, disse vagarosamente o salteador. É o bandido que esteve em nossa casa há quase 2 meses. Recorda-se? Identifiquei-lhe a voz. Reconheci os olhos do cobarde folgazão. Resgataremos nossa liberdade e lutaremos por justiça. Enquanto tentava tranquilizar a filha e aquietar-se intimamente, a condessa, que por processo ignoto sentia conhecer o vândalo, esperava comprar a sua libertação e de Beatriz, custasse a soma que fosse e de que imediatamente pudesse dispor. Pouco a pouco, amolentadas pelas emoções descontroladas, foram vencidas pelo cansaço,
mergulhando em fundo abatimento enquanto a noite avançava na direção do novo dia. Tomaso foi o primeiro a preocupar-se com a demora da condessa e de sua filha. Inquietando-se, mandou preparar um animal e saiu a procurá-las em crescente aflição. Assomavam-lhe à mente incoercíveis angústias, e, tomado por dolorosa apreensão, refez o caminho habitual por onde passeavam as damas sem lograr encontrá-las. Autoculpando-se por deixá-las sair sem companhia, o velho servidor ameaçava tomar atitude drástica se por acaso algum sucesso infeliz houver acontecido. Na Vila Lunardi, o alvoroço se fez geral. Tocheiros ardentes, matilha colocada no pátio interno, servos em correria e alvoroço, sob o comando de Frei Carmine, aguardavam o retorno do administrador para dar início às buscas. Tudo indicava que superlativa desgraça surpreendera a senhora e a filha. Tomaso imediatamente despachou um mensageiro à cidade, a fim de notificar a guarda do governador e suplicar-lhe urgente ajuda, o mesmo fazendo em relação às famílias das redondezas. Depois, dividiu os fâmulos ajudantes e poceiros em grupos e mandava proceder à minuciosa batida pelos arredores, enquanto chegavam os reforços. O conde de Lunardi sempre recusara manter soldadesca ociosa em casa, aguardando acontecimentos infelizes. Acreditava no valor moral do homem e, pautando os atos nas linhas austeras dos deveres, não duvidava de ninguém, senão quando os fatos atestavam a indignidade e o demérito daquele em quem lhe punha confiança. As turmas, em grupos, a pé ou a cavalo, espalharam-se em todas as direções, empunhando archotes e gritando pelas desaparecidas. Ao passo que Tomaso, em extremos de ira, jurasse intimamente não mais repousar enquanto não esclarecesse o ocorrido e se vingasse dos culpados. Esbravejava, imprecava e dava ordens aqui e ali. Frei Carmine, que a tudo acompanhava, em sege aberta, em razão da idade avançada, que não mais lhe permitia fácil movimentação, tomava parte no grupo capitaneado por Tomaso, que seguia a estrada real entre a herdade e a cidade. Dali, seguindo cavaleiros a Forlì, Lugo e Imola, para notificarem as autoridades locais e oferecerem prêmios em dinheiro por qualquer informação que pudesse conduzir as pessoas procuradas, estivessem elas vivas ou mortas. Passava da meia-noite quando chegaram as primeiras autoridades à vila, ao mesmo tempo em que o grupo de Tomaso retornava com a carruagem encontrada a esmo, na via de Forlì, com os animais a pastar. Ficou claro que se tratava de rapto, pois não havia sinais que denunciassem homicídio ou qualquer outro tipo de crime. O capitão da guarda sugeriu então que se aguardasse amanhã para um trabalho de devassa pelos sítios circunjacentes, porquanto, na sua opinião, ambas haviam sido vítimas de inesperado assalto, devendo estar com vida que seria negociada apesar do tributo financeiro. Convinha, portanto, esperar. Cansado, os demais grupos também retornaram sem melhores notícias. O sacerdote mandou abrir o templo e a longa vigília de espera entre orações, jaculatórias e recitativos teve início na voz cansada e lacrimosa de homens e mulheres humildes que as consideravam mortas, lamentando o lutuoso acontecimento. Homens armados e proprietários das cercanias, em solidariedade prestimosa, acorreram ao solar e se uniram ao grupo policial, oferecendo serviços. O dia amanheceu brumoso, já abafado e sombrio, com prognósticos pouco animadores. De faces esfogueadas, os olhos traduzindo a alma ferida, Tomaso era o espectro da dor. Frei Carmine, em quem a fera chama crepitante, não ocultava os seus receios e a desesperança tomava os espíritos em agonia.
infâmias que tais, mesmo quando seus autores conseguem permanecer incógnitos, não escapam à divina justiça. Esculpindo a ferro em brasa na consciência as calamidades perpetradas, seus hediondos executores podem anestesiar-se na embriaguez do cinismo e do disfarce, caminhando entre os homens sem que deles se desconfie. Nunca, porém, deixarão de resgatar os crimes que ocultam. Quais flores do pântano acabam sempre se erguendo do fundo da inconsciência, em que esperavam sepultar seus delitos, que assomam em roxas marcas lepromatosas até que se lhe esgotem os resíduos pútridos. Filhos da terra, antes que culmineis desatinos ou que vos acomplicieis com a criminalidade, estugai o passo, meditai. De que vos valerão algumas horas de loucura e vão de esforço em troca de séculos de dor? O erro macula os que lhes são servis. As pseudo-vitórias decorrentes da infâmia, da traição e das conquistas indébitas convertem-se em labirintos de sombra e dor que se há de percorrer inelutavelmente. Nos dédalos da consciência ultrajada pelo crime, a felicidade não reluz, nem sequer aparece qualquer salvador, fio de Ariadne, que não seja o da justa reparação do mal perpetrado. Praticado o erro, consuma-se a autossentença, mediante a qual a paz se vê banida do espírito culpado e a harmonia do amor cede lugar às tormentas. Bendizei a cruz, vós que ora caminhais fustigado pelo desconforto, pela soledade ou sob os vendavais da aflição. Agradecei a dor retificadora e ponde o azeite da esperança na vossa lâmpada de resignação para a demorada vigília reparadora. Hoje, sofrendo, resgatais torpes cometimentos que olvidastes, mas que não estão mortos na vossa consciência espiritual, nem ignorados pelo divino estatuto. Não invejeis a socapa, a dita alheia, nem desejeis mudar miraculosamente, ou por mercê de condenáveis métodos, a posição que ora desfrutais. Enxugai as lágrimas e velai no altar da reabilitação. Vosso pranto atual tem nascente nas lágrimas que fizeste outros verterem e que agora vos chegam de retorno. Simultaneamente, há os que sorriem e são apenas espectros mascarados no palco das diversões alucinadas. Fugindo à responsabilidade, avançam por sítios em que deambulastes e de cujas recordações inditosas gostaríeis de vos libertar. Se lhes falardes, porém, das lúridas heranças que lá trazeis, zombarão, taxando-vos de atoleimados religiosos ou mesmo de esquizoides. Orai por eles, quanto vós mesmos, os aliciadores da desonra, os capitães da iniquidade, e aprendei com a mansuetude do Filho de Deus a maravilhosa lição da felicidade sem jaça, da alegria sem mescla, da paz sem receio. Do tumulto que desgoverna o mundo, cultivai a ponderação, refletindo antes de vos atirardes ao fosso da perversão ou dos agravos de reparação penosa. O sorriso de um minuto não vale as lágrimas das horas sem conta que afligem a consciência em despertamento. Antes, porém, da agressão criminosa, da consumação da vindita, pensai. Recordai o justo sem débito na cruz das misérias humanas e imitai-o. Houve ressurreição e glória, porque existiram calvário e crucificação, traição e abandono. Não esqueçais. Os que transpusemos a porta do túmulo e vos asseverando que com estes conceitos somos as personagens vivas dos dramas que a sepultura não apagou. Se vos falamos, é porque desejamos a vossa felicidade. Crede
e esperai confiantes no amor do nosso Pai. Deixando as prisioneiras no lôbrego local em que lhes reservara, Juliano dirigiu-se com os asseclas à cidade, fazendo-se notar no grupo da soldadesca, na taverna que frequentava e no palácio do governo, engendrando álibi que o libertasse das suspeitas imediatas, assim que chegassem as alarmantes notícias do desaparecimento das proprietárias da herdade Lunardi. Exteriorizando grande júbilo entre os amigos, graças às circunstâncias da empresa, que lhe prometia êxito, deixou-se permanecer entre os grupos ociosos, até quando o mensageiro de Tommaso alcançou o palácio governamental. A notícia ganhou logo as ruas como um rastilho de pólvora a arder. Juliano e os seus assalariados foram dos primeiros a apresentar-se para ajudar na busca, dissipando com essa atitude possíveis suspeitas. Quando o capitão alcançou o pequeno condado, os assaltantes faziam-se membros da justiça em escabroso arremedo de solidariedade, com que, no entanto, não fugiriam de si mesmos oportunamente quando se lhes despertasse a consciência.